Então, pode começar a gravar, por favor? Ok, Cris. Então, bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma sessão do SIG Farmacologia e Terapêutica, né, o SIG Farmaco. E hoje estamos com a sessão que será desenvolvida pela professora Elisa e moderada pelo professor Cris, que são ambos do Departamento de Farmacologia da USP. Eu sou a professora Maria Cristina Velar, aqui do SIG Farmaco, e daria uma pequena introdução ao nosso grupo. No próximo slide, por favor, Elisa. Então, aqui é o SIG Farmaco, que é o Grupo de Interesse Especial em Farmacologia e Terapêutica, e ele é uma ação, né, da Rede Universitária de Telemedicina, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiada pela FINEP e hospitais universitários e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é a RNP. No próximo slide, essa iniciativa ela tem sido uma estrutura bastante importante, né, para nós, farmacologistas, porque ela tem sido uma série de apresentações em diferentes áreas temáticas da farmacologia, e são vídeos e dessas webconferências, que são dentro da estrutura da Rede RUT, a Rede Universitária de Telemedicina, que tem sido usado para reduzir as distâncias geográficas e estimular justamente a integração e a colaboração, então, de nossos grupos em ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Essa é uma ação que tem sido, então, dentro dessa estrutura que eu descrevi e que tem o importante apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBEFT. No próximo diapositivo, ao longo destes 7 anos que já estamos desenvolvendo essas webconferências, nós temos uma importante participação de instituições que iniciaram, né, no início dessas webconferências, que estavam dentro das próprias instituições, que tinham os hospitais universitários associados a essas webconferências. Com o tempo, a melhora, o aprimoramento, né, da nossa rede de telecomunicação, nós fomos ampliando e hoje somos mais de 54 instituições participantes em todas as regiões aí do Brasil, como vocês veem no mapa, né, que nós temos aí disponível, e também as participações individuais, né, de várias, então somos muito mais do que 54 instituições, com certeza, e que está dentro desta iniciativa e que vocês sabem que podem estar participando numa apresentação que ocorre neste momento ao vivo dentro da rede RNP. No próximo, nós temos, então, as sessões. Pedimos que vocês desliguem, então, microfone e câmeras, né? Porque aí só ficamos aqui, palestrante, moderador, e eu que estou aqui como participante do SIG Farmaco. Lembramos que existe aqui uma área de chat, né, onde vocês podem colocar mensagens, perguntas, comentários, principalmente depois da apresentação da professora, para que depois nós possamos usar isso como guia para a moderação, né, da discussão que teremos a seguir. Lembrando que quando vocês estão participando desta sessão, nós temos uma importante questão que é o registro de presença na sessão. No próximo diapositivo, Elisa. Que quando vocês entram, então, nesse link da rccrnp.br/ao vivo, vocês têm a opção, então, de se inscrever, né, ou de se cadastrar e participar via café ou via cadastro, e durante essas informações aqui colocadas, vocês têm como preencher o formulário, e aí no próximo diapositivo, Elisa, por favor, vocês têm a opção de orientação ali para registro da presença, e a gente pede, né, que vocês façam esse registro. Com esse registro, vocês podem ter acesso ao certificado de participação nesta sessão, e também para nós isso é importante porque é parte, né, do nosso registro de presenças aqui durante a sessão ao vivo,
e que isso é computado, então, dentro da rede RNP. O próximo diapositivo. Nós temos, então, hoje, a estrutura de sessão, que normalmente já é do formato, né, do SIG Farmaco. Então, essa pequena apresentação, que eu já estou quase finalizando agora, vai ser seguido pelo professor Cris Scavone, que vai apresentar o tema e a palestrante a seguir. A apresentação da palestrante será em torno de 30 a 40 minutos, e na sequência nós temos pelo menos aí uma meia hora para fazer, então, a discussão do tema com os participantes aqui. E ao final, então, o encerramento, e nós daremos divulgação à próxima palestra, que será, então, no mês de junho. Gostaria de lembrar que neste momento, né, nós temos, então, essa sessão gravada. Ela está sendo disponibilizada também na plataforma RNP ao vivo, e essa gravação, depois, ela é disponibilizada ao nosso grupo, e na sequência nós temos ela, então, disponibilizada na página online da SBEFT, da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, nesse link que vocês estão vendo aqui no slide. Ao final, nós vamos repetir esse link. Então, esta apresentação será incluída no portfólio que nós temos lá na página, e que tem todas as apresentações gravadas desde 2020. Então, nós temos um acervo bem interessante, né? E que são temáticas aí da área de farmacologia que damos tanta atenção. Eu gostaria de, antes de passar para o próximo slide, de colocar que esse SIG Farmaco, então, eu estou aqui representando esse grupo, e nós temos a professora Roseli Godinho, que também é da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, onde eu estou no momento. Nós temos o professor Emiliano Barreto, que é da UFAL, o professor Paulo Bedini, que é da UFG, e o professor François Noel, que é da UFRJ. Então, nós fazemos parte desse grupo que tem encabeçado e encaminhado essas sessões mensais de conferência. Então, já gostaria de agradecer a eles que estão aqui nos auxiliando nos bastidores dessa apresentação. Então, no próximo diapositivo, Elisa. Eu gostaria, então, de, já em nome do grupo, agradecer ao moderador, à palestrante, a presença, né? E aí passar a palavra para o professor Cris Scavone, para que, então, faça a apresentação, tá? Obrigada. Obrigado, Cristina. Eu queria também já, em nome, como moderador e como foi quem propus a palestra, que agradecer a todo o comitê do SIG Farmaco, porque aceitou a minha indicação, e eu vejo esse projeto como um projeto importantíssimo, né, em termos de divulgação científica e de formação de recursos humanos para o país. Então, parabéns para toda a comissão. Eu indiquei a professora Elisa, e é com muito prazer que eu apresento, faço uma breve introdução. A Elisa vem no curso de farmácia lá da USP, em que eu fui professor dela, e depois ela fez mestrado na Faculdade de Medicina com a Tânia Marcorax, com a professora Tânia, hoje da Escola de Farmácia da USP, e depois fez doutorado, pós-doutorado, lá com o nosso grupo na USP, e toda essa experiência que ela adquiriu no Brasil, depois ela pôde se aprimorar no National Institute on Aging, nos Estados Unidos, trabalhando com o renomado cientista Mark Mattson. Então, a Elisa teve uma passagem, trabalhou muitos anos com ele, e na volta aqui para o Brasil introduziu não só uma linha de pesquisa muito interessante, voltada para a hormese, e que ela pode até depois dar aí falar alguma coisa, que trabalha, né, tanto a parte farmacológica como não farmacológica, mas desvendando novos alvos terapêuticos para doenças neurodegenerativas e testes cognitivos, mas introduziu também a abordagem de eletrofisiologia, novas abordagens moleculares. Então a Elisa tem
tem sido uma professora e uma pesquisadora muito importante na nossa academia, voltada à neurociência e à farmacologia também. E é com muito prazer que eu apresento, e a minha proposta para esse tema foi desafiar a Elisa numa das áreas que ela atualmente está se envolvendo muito, que é buscar essa diferença, né, entre o gênero voltado para a sinalização no sistema nervoso. Ela tem já algumas publicações, e isso é um tema atual, relevante, que de repente pode motivar muita gente a discutir e a se envolver nisso nos seus estudos e nas suas pesquisas. Então, obrigado, Elisa, e é um prazer poder te apresentar e poder compartilhar com você essa trajetória tão bonita que você tem aí na nossa academia. Obrigado, viu? Obrigada, Cris, pela introdução. Também agradeço ao comitê da SIG Farmaco pelo convite, pela oportunidade de eu estar aqui apresentando alguns dos dados que a gente tem obtido no laboratório. Bom, então só uma breve introdução. Como o Cris já disse, né, a minha linha de pesquisa é na neurociência, né, o carro-chefe do laboratório é o estudo da hormese e com enfoque no envelhecimento e as doenças associadas a ele, né? Então, uma das perguntas que a gente sempre faz no laboratório é o que todo mundo quer saber, é como envelhecer com saúde, né? Mas o objetivo da apresentação de hoje, como o Cris havia mencionado, é trazer aqui para vocês alguns dos trabalhos que a gente tem, alguns dos dados que a gente tem obtido no laboratório, em termos de via de sinalização no sistema nervoso central e as diferenças que existem entre machos e fêmeas, né? Trago aqui hoje 2 vias de sinalização que a gente tem estudado bastante lá no laboratório, que é a sinalização da cloto e da PTEN. Bom, para começar, né, as diferenças entre os sexos, né, entre macho e fêmea, o homem e a mulher, existem no organismo como um todo, né, tanto na função imune, na função cardiovascular, diferenças na resposta a toxinas, na resposta à dor, e também diferenças no sistema nervoso central, né, e aí o enfoque aí da apresentação de hoje é nessas diferenças que ocorrem no sistema nervoso central. Bom, as diferenças que ocorrem no sistema nervoso central vão desde diferenças neuroanatômicas até diferenças neuroquímicas, né? E aí tem estudos tanto em modelo animal, em rato ou camundongo, e também estudos em humanos. Então, começar falando aqui das diferenças neuroanatômicas em rato, né? Eu escolhi aqui 3 regiões cerebrais, né, importantes bastante para a área, principalmente da cognição, que é uma área que a gente explora bastante também lá no laboratório. Então, na região cortical, que é importante para processos de memória, linguagem, processamento de emoções, né, o lobo posterior direito, ele tem uma espessura maior nos machos adultos. Já a amígdala, que é uma outra região também envolvida em memória, principalmente a memória associada ao medo, e também para emoções e tomada de decisões, a amígdala, né, o núcleo medial maior, o núcleo medial da amígdala, ela é maior nos machos. Já a substância negra pars compacta, que é uma região afetada na doença de Alzheimer, que há um predomínio da sinalização dopaminérgica e que controla a atividade motora, as fêmeas têm 20% menos neurônios dopaminérgicos. Em humanos, né, já é relatado diferenças, né, principalmente no volume de certas regiões do sistema nervoso central. Então, as mulheres, elas têm uns volumes maiores do que os homens em algumas regiões, como, por exemplo, no córtex pré-frontal, que é uma região importante para percepção, previsão e planejamento de ações. Na região também córtex orbitofrontal, uma região envolvida em emoção, valor da recompensa e tomada de decisões relacionadas a essa recompensa. Também tem um volume maior em relação ao córtex temporal superior, que é uma região envolvida na fala e na audição, e também na ínsula,
né, que tem associação com o sistema gustativo, auditivo, sensório-motor e risco-recompensa. Já os homens possuem volumes maiores, né, na região occipital, que é importante para o processamento e para a interpretação visual. E também na região temporal ventral, que é importante para a memória semântica, né, aquela memória associada à aquisição de conhecimentos. Além da diferença no volume, também é relatado na literatura uma diferença no peso do cérebro, né? As fêmeas, elas têm um peso um pouco inferior em relação aos homens, embora isso não tenha nenhuma conotação direta em termos de função ou atividade cerebral, mas já essa diferença no peso. Bom, além das diferenças neuroanatômicas, há diferenças neuroquímicas, em termos de neurotransmissão, né? Isso tanto em ratos quanto em humanos. Então, eu selecionei aqui 3 neurotransmissores, né? A acetilcolina, a serotonina e a noradrenalina. Bom, no sistema colinérgico, os ratos, eles possuem níveis maiores de acetilcolina em comparação com as fêmeas. Já em humanos, os homens são mais sensíveis à estimulação colinérgica do que as mulheres. No sistema serotoninérgico, que é uma importante área que controla principalmente o humor, em ratos e humanos foi visualizado no hipocampo uma quantidade muito maior de RNA mensageiro desse receptor 5-HT1A, que está envolvido em vários efeitos, memória, humor, nesses processos de ansiedade, em maior concentração em fêmeas comparada aos machos. Já na região do hipotálamo, né, e da amígdala medial, os níveis desse receptor, né, os níveis de RNA mensageiro desse receptor estão maiores concentrados em machos. No sistema noradrenérgico, né, aí existe, assim, os níveis, né, estão maiores na região, principalmente do hipotálamo e da amígdala, em machos, mas até o dia 25 dias de vida. Né, a partir do dia 300 dias de vida, há uma reversão nesses níveis, passando a ser em maior quantidade nas fêmeas. Bom, uma diferença neuroquímica que a gente achou no laboratório, em camundongo, né, nós avaliamos, então, 2 idades dos animais, né, um animal jovem, de 3 a 4 meses de idade, e um animal de mais idade, né, um animal velho, de 18 a 20 meses de idade. E avaliamos como que estaria a via da serotonina nesses animais. Então, na literatura já havia demonstrado que há uma degeneração de neurônios e serotoninérgicos, mas não se sabia exatamente quais dessas conexões havia uma diminuição da serotonina. E se existia uma diferença entre machos e fêmeas. Então, o que a gente descobriu é que no envelhecimento há uma diminuição de neurônios serotoninérgicos, principalmente nessa região dorsal dos núcleos da RAF, que enviam projeções diretamente para a região do hipocampo, que é uma importante área para o processo de memória. Né? E essa diminuição, né, dos neurônios serotoninérgicos, ocorre mais assintodamente em fêmeas comparada aos machos. Então, eu trouxe aqui uma ilustração que foi parar no artigo, mostrando aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui você tem, né, então, o lado dos machos e das fêmeas, aí tem os machos jovens, os machos velhos, as fêmeas jovens e as fêmeas velhas. Então, e aqui a região dorsal, né, que leva informações lá dos núcleos da RAF, que leva projeções para o hipocampo. Então, comparado com os jovens, tanto em macho quanto em fêmea, a gente visualiza que os animais velhos, eles possuem uma marcação menor, né, de triptofano hidroxilase, que é o marcador, né, o substrato da síntese da serotonina. Mas a gente observa, assim, quantitativamente, que essa redução, né, da marcação nessa área, ela é mais acentuada em fêmeas comparada aos machos.
Bom, essas diferenças neuroanatômicas e neuroquímicas, né, elas podem estar influenciando diferenças comportamentais que ocorrem, né? Então, eu trouxe aqui já mais relacionada aos humanos, né? Então, peguei 3 pontos comportamentais: a cognição, a linguagem e a agressão. Então, na parte cognitiva, é citado na literatura que os homens têm maior facilidade em resolver problemas matemáticos e nas tarefas espaciais, enquanto que as mulheres têm uma melhor facilidade na fluência verbal e na memória verbal. Os trabalhos, na sua maioria, mostram uma relação, né, direta, né, da influência hormonal, né, dos hormônios gonadais, na aquisição dessa parte cognitiva. Em termos de linguagem, as mulheres elas têm uma performance melhor na memória episódica, que é aquela memória associada a eventos ou fatos, enquanto que os homens têm uma performance melhor no processamento visoespacial, né? Então, esses efeitos todos também sofrem uma influência dos hormônios gonadais. Já em termos do comportamento agressivo, né, a violência e a agressão física tem sido registrado maior nos homens em comparação com as mulheres. E provavelmente há um grande envolvimento da influência hormonal, né, dos hormônios gonadais, sobre o sistema serotoninérgico, que é um sistema que controla o humor, principalmente. Então, já foi detectado na literatura, por alguns estudos, um polimorfismo no gene que codifica o transportador de serotonina, e que esses polimorfismos podem estar envolvidos com a impulsividade e os atos violentos. Além dessas alterações comportamentais, essas diferenças neuroanatômicas e neuroquímicas que são encontradas, né, entre machos e fêmeas podem estar, né, sendo responsáveis ou contribuindo para as diferenças que ocorrem em humanos de homens e mulheres desenvolverem ou terem susceptibilidades diferentes a desenvolverem certas doenças. Então, a doença de Alzheimer, a maior prevalência é nas mulheres em idade avançada, né, em idade quando a mulher perde a proteção do estrógeno, né, na menopausa. A doença de Parkinson, as maiores taxas são encontradas em homens, né? Nas mulheres, o início da doença acontece também de forma tardia, também provavelmente relacionado à perda do estrógeno na menopausa. E os sintomas, né, entre homens e mulheres, eles diferem na doença de Parkinson. O autismo, existe maior prevalência nos meninos, né, nos homens, e que os genes que estão associados ao desenvolvimento dos transtornos do espectro autista estão presentes ou codificados nos cromossomos sexuais. Bom, então, essas diferenças entre os sexos no sistema nervoso central, na literatura, cita-se a participação ou a contribuição de 2 fatores, ou dos hormônios, né, secretados pelas gônadas e que têm ação nas células não gonadais, por exemplo, neurônios e células da glia no sistema nervoso central, ou com a contribuição da expressão de genes que estão codificados, estão presentes nos cromossomos sexuais, X e Y, né? Então, em resumo, né, essas diferenças no cérebro que a gente encontra na literatura entre os sexos podem influenciar processos bioquímicos, contribuir na suscetibilidade para determinadas doenças e influenciar comportamentos específicos, né? Então, é importante a gente conhecer a etiologia e a progressão dessas doenças, e a literatura demonstra que homens ou mulheres, machos e fêmeas, eles podem apresentar diferenças tanto em função da genética ou de fatores hormonais ligados ao sexo. E que o conhecimento melhor de todos esses fatores podem contribuir bastante para um diagnóstico melhor da doença e isso, com certeza, contribuir para um tratamento mais direcionado ou melhor direcionado. Então, dando início aos efeitos que as diferenças, né, entre homens e mulheres, ou machos e fêmeas, que a gente encontra
nos nossos trabalhos lá no laboratório, vou começar falando da via de sinalização da cloto. Então, já iniciando, já foi demonstrado, né, isso é dado da literatura, né, que no líquido cefalorraquidiano de homens e mulheres, foi medida a concentração de cloto. E foi observado que homens possuem uma quantidade maior de cloto do que mulheres. Isso no líquido cefalorraquidiano. O que nós observamos no laboratório é que a concentração de cloto também realmente, de fato, no cérebro, né, no córtex cerebral, está maior concentrada em machos comparado com as fêmeas. Então, é um dado que vai de encontro ao dado que a gente tem na literatura em humanos, né, de que machos têm mais cloto do que as fêmeas. Mas o que seria essa cloto? Né? O que seria essa proteína cloto? Bom, a cloto ela foi identificada na década de 90 por pesquisadores que, na verdade, eles não estavam tentando buscar nenhum gene nem relacionado à cloto. Na verdade, eles estavam criando um modelo transgênico de animais que hiperexpressassem o transportador ou o trocador de íons sódio e hidrogênio. E aí a criação desse animal transgênico foi feito de forma convencional pela injeção pronuclear do transgênio, né? E aí sabe-se que essa injeção pronuclear do transgênio, ela acontece ao acaso, né? E pode danificar alguns genes ou genes que estão ao redor desse sítio de inserção. O que acontece é que os animais, né, parte desses animais, e nos animais selvagens, para esse transgênico, um grupo desses animais desenvolveram algumas características, como aterosclerose, osteoporose, infertilidade, dano renal, dano cognitivo e uma baixa expectativa de vida. Então, eles foram verificar o que será que poderia estar acontecendo, e verificaram que nesses animais, essa inserção desse transgênio ocasionou um dano num gene desconhecido, no cromossomo 5 nos animais. E aí eles, né, deram o nome desse gene até então desconhecido de cloto. Então, esse cloto, o nome vem da mitologia grega. Cloto é uma das 3 moiras, né, irmãs deusas, que controlavam o destino dos homens e dos deuses. Então, Cloto é a que tece o fio da vida, a Laquese é a que puxa e enrola o fio da vida, e a Tropos é a que corta o fio da vida. Bom, camundongos hipomórficos para Cloto, eles têm uma redução da atividade da Cloto. Tá? Aqui é uma foto mostrando, então, o animal selvagem e aí o animal hipomórfico. Tá? Realmente ele é bastante visível, o fenótipo, dá facilmente para identificar quem é o hipomórfico e quem é o selvagem, só pelo tamanho e pelas características que ele tem, que se assemelha realmente a um animal de mais idade. Né? Então, os camundongos hipomórficos para Cloto é considerado hoje um modelo de envelhecimento prematuro. Bom, a taxa de sobrevida, isso foi verificado pelos pesquisadores, né, que criaram esses animais, que identificaram essa proteína cloto, e que a taxa de sobrevida realmente ela durava aí em torno de 3, 4 meses. No nosso laboratório, a gente vê que é muito difícil desse animal sobreviver mais do que 3 meses de idade. Né? A proteína cloto, né, ela existe em 3 isoformas. Alfa-cloto, beta-cloto e a proteína relacionada a cloto. Dessas 3, a alfa-cloto é a que é expressa no sistema nervoso central. E é a que é mais estudada, mais conhecida em termos de funcionalidade. Embora nem tudo ainda é conhecido, mas dessas 3, ela é a mais conhecida. Então, além dela ser expressa no cérebro, né, que a sua presença está maior no plexo coroide, e também em concentrações menores no cerebelo, em algumas regiões corticais e no hipocampo. Então, o rim também é uma outra fonte de cloto, né? E aí a função da cloto nesses órgãos está relacionado com o metabolismo de fosfato e a atividade da vitamina D. Por quê? Bom,
o que se conhece hoje de que todo mundo se pergunta qual é o receptor da cloto, onde que ela agiria. Bom, o fator de crescimento de fibroblasto, ele normalmente precisa de um cofator para poder se ligar no seu receptor, né, no receptor de FGF, porque a afinidade de ligação ela é baixa. Então, foi identificado que a cloto ela serviria como um correceptor do FGF23, do receptor de FGF23, para que ele pudesse receber, para que o FGF23 pudesse se ligar. Então, o alfa-cloto é especificamente para o FGF23. A beta-cloto ela pode formar complexo com outros receptores de FGF, 1C ou 4. E a beta-cloto, até hoje, pelo menos o que se sabe, é que ela é encontrada nos tecidos periféricos, né, como fígado e tecido adiposo branco. E a proteína relacionada à cloto é uma proteína transmembrânica, tá? E ela forma também complexos com receptores de FGF, mas são outros receptores. Então, daqui para frente, né, quando eu falar simplesmente de cloto, eu vou estar mencionando em relação à alfa-cloto, que é aqui encontrada no sistema nervoso central. Bom, qual que é a sinalização via alfa-cloto? Bom, a cloto, existem duas isoformas da cloto, a de membrana e a cloto solúvel. A cloto de membrana, ou a cloto transmembrânica, ela é formada por dois domínios, que é chamado de KL1 e KL2. Bom, por splice alternativo, uma outra isoforma da cloto também é sintetizada, tá? E ela só tem um domínio KL1. Esse domínio KL1, uma vez que é sintetizada, ela já é liberada para o citosólico como cloto secretada. Já a cloto de membrana, ela sofre a ação de metaloproteinases, como a ADAM10 e a ADAM17. E aí se transforma numa cloto clivada, tá? E aí ela pode ser clivada no interstício entre o domínio KL1 e KL2, então liberando os fragmentos separados, ou o corte pode ocorrer aqui bem perto da membrana plasmática, liberando o domínio KL1 e KL2 ainda juntos. A cloto clivada e a cloto secretada, elas fazem parte dessa cloto solúvel, que é encontrada no líquor e também no periférico, no sangue e no plasma. O que o cloto pode regular, além do fosfato, do metabolismo da vitamina D? Ela pode regular o metabolismo de outros minerais, cálcio, por exemplo, pode também atuar na sinalização da insulina, via fator de crescimento do tipo da insulina, pode também regular mTOR, AMP cíclico, a via da P53, P21 e da sinalização da WNT. Bom, cloto é demonstrado, né, por alguns resultados da literatura, de que ela tem uma atividade supressora tumoral. E daí, né, por atuar principalmente semelhantemente à proteína P53 e contrapondo aos efeitos aí da proteína WNT, que é um proto-oncogene. Bom, existem formas de a gente aumentar a cloto no nosso organismo, né? Então, existem fármacos como o antineoplásico dasatinib, que conseguem, que quando tratados com esse fármaco, há um nível aumentado de cloto no organismo. O fitoterápico quercetina, né, o fitoquímico quercetina, que é encontrado em vários vegetais, cebola, por exemplo, que a gente come, e o resveratrol, que é um outro fitoquímico presente nas uvas roxas, né, e no vinho tinto, também aumentam a quantidade de cloto no organismo. Além desses compostos químicos, existem parâmetros, né, não farmacológicos, como exercício físico, uma atividade física e o jejum intermitente, que também aumentam os níveis de cloto no nosso organismo. Bom, cloto, nos animais hipomórficos da cloto, nós observamos um dano cognitivo, né? Assim, só que os mecanismos pelas quais isso possa estar ocorrendo ainda é desconhecido na literatura. Então, a gente apostou em duas vias de sinalização que está muito envolvida com a cognição, que é a via do glutamato e da sódio-potássio ATPase. Né? E fomos avaliar nesses camundongos hipomórficos como é que estava a sinalização do glutamato e da sódio-potássio ATPase que pudesse
dizer ou estabelecer alguma conexão desse dano cognitivo que a gente observa nos camundongos hipomórficos, tanto machos quanto em fêmeas. Então, começando pela sinalização do glutamato, nós observamos na área do cerebelo que do sistema nervoso central fora o plexo coroide é uma área que tem uma quantidade boa de cloto para se trabalhar. Os receptores também estão presentes e tudo mais. Bom, o que nós observamos, né, no cerebelo desses animais, começando aqui do receptor NMDA ou GLUN1, nós não observamos diferenças, né, entre os machos e as fêmeas, eles estão igualmente sendo expressos, mas a expressão do GLUA1, que é do receptor AMPA, ele está no animal hipomórfico maior expresso em fêmeas comparada aos machos hipomórficos. Além disso, a gente observou que nos machos, os hipomórficos têm uma redução do receptor AMPA comparado com o seu wild type, o seu selvagem. Em relação à atividade, à fosforilação desse receptor, a gente observou que os machos possuem uma atividade maior, né, desse receptor, enquanto que as fêmeas têm uma redução, as fêmeas hipomórficas têm uma redução dessa atividade comparado aos machos hipomórficos. Então, tem uma diferença entre machos e fêmeas em termos de sinalização do glutamato. Em relação à sódio potássio ATPase, também encontramos diferença. Né? Nós encontramos uma diferença nas fêmeas, né, tendo tanto fêmeas selvagens como fêmeas hipomórficas, tem uma maior atividade da sódio potássio e também das subunidades alfa-1 e da subunidade alfa-2 e 3 em fêmeas, né? Então, assim, o fato das fêmeas hipomórficas, né, terem uma maior concentração da atividade da sódio potássio ATPase é uma novidade. E é uma novidade também mostrar que os animais selvagens também têm essa diferença, né? E que normalmente a gente vê os dados da sódio potássio ATPase na literatura, as medições somente feitas em machos, mas as fêmeas têm essa diferença, têm uma resposta diferenciada e bastante diferenciada em comparação aos machos. Um dado também a gente observou, isso particularmente na isoforma alfa-2 e 3, que está presente no sistema nervoso central, uma menor concentração, né, da atividade dessa isoforma nos machos hipomórficos comparado com os selvagens. E esse é um dado que se assemelha muito ao dado que o laboratório do Chris teve na época que eu estava fazendo a minha pós-graduação, em que os ratos de 24 meses de idade também apresentaram uma redução na atividade da subunidade alfa-2 e 3 da sódio-potássio ATPase. Então, é um dado que se assemelha, né, entre o hipomórfico da cloto e o animal velho aí naturalmente tendo o seu processo de envelhecimento natural. Bom, então, em conclusão, o que a gente observou, além desse dado, que as fêmeas hipomórficas têm uma menor expressão do receptor AMPA, porém maior atividade do receptor, comparado, né, com uma menor expressão do receptor AMPA nos machos em relação aos animais, em relação aos selvagens. E essa menor expressão do receptor AMPA, se isso estaria ligado a uma menor expressão da sódio potássio ATPase, a gente ainda está tentando descobrir isso, né? Porque da mesma forma que o Chris descobriu lá, que fez essa associação entre a atividade, a baixa atividade da isoforma alfa-2 e 3 e da uma menor redução da via do glutamato, a gente também está querendo ver se essa alteração no NMDA, no AMPA, né, na sinalização do glutamato, qual a repercussão disso e se existe um efeito, de fato, direto nessa diminuição da sódio potássio ATPase da isoforma alfa-2 e 3 que é observado nos hipomórficos. Além disso, a gente vê também, então, que tanto no animal hipomórfico quanto no animal selvagem nas fêmeas, há um maior aumento, né, da atividade da alfa-1 e da alfa-2 e 3 comparada aos machos. Né? Então, mostrando aí que tem diferença tanto na sinalização do glutamato, quanto na atividade da sódio potássio ATPase. E isso não só, né, nos camundongos hipomórficos, que tem a redução da proteína cloto, mas no próprio animal selvagem, uma diferença aí basal, né, entre machos e fêmeas. Uma outra sinalização
que eu gostaria de mencionar hoje e que está associada a essa diferença de sexo que a gente observou também é a sinalização da PTEN. Bom, então, para começar, a gente já observou, né, que no sistema nervoso central, no córtex cerebral, né, que fêmeas têm uma maior concentração de PTEN, uma maior expressão de PTEN em comparação aos machos. Né? Então, machos têm mais cloto e fêmeas têm mais PTEN. O que é a PTEN? Bom, a PTEN ela é uma proteína que é chamada de fosfatase tensina homóloga deletada no cromossomo 10. Né? Ela é uma fosfatase, então ela tem a sua ação de desfosforilar, então não só proteínas, mas também lípides. Tá? Então, uma das características, uma das vias de sinalização, né, mais estudadas da PTEN, e ela é considerada um supressor de tumor, né, é como a sua ação de lipídio fosfatase. E o seu alvo é contrapor ou antagonizar a ação da fosfatidioinositol 3 quinase. Né? A fosfatidioinositol 3 quinase, ela transforma o bifosfato ou fosfatidioinositol bifosfato em trifosfato. O que a PTEN faz é desfosforilar o trifosfato em bifosfato. Então, ela acaba antagonizando a ação da PI3 quinase, que é necessária para a via de sinalização no fim, na ativação da AKT. Então, a ativação da PTEN leva a uma redução da fosforilação da AKT e, consequentemente, da sua atividade. Né? Então, qual que seria a função da AKT? Vários processos, aí principalmente no sistema nervoso central, está associado aí ao crescimento, metabolismo, sobrevivência celular, proliferação e migração. Então, dá até para entender, né, que a PTEN, como supressor de tumor, ao inibir a AKT, acaba inibindo todo o crescimento, metabolismo, sobrevivência e proliferação celular. Bom, então a PTEN, só recapitulando, ela tem uma atividade de tirosina, de fosfatase de tirosina, e ela vai contrapor a ação da PI3 quinase AKT. Ela, então, dessa forma, ela acaba controlando diversos processos de função celular, divisão celular, tamanho, migração, contratilidade e quemotaxia. Bom, ela é responsável, né, a mutação ou a deleção da PTEN, ela pode ser responsável em torno de 50% a 80% de carcinoma endometrial e de glioblastoma, e de 30% a 50% de câncer na mama, no cólon e no pulmão. Bom, no sistema nervoso central, a PTEN, tudo bem, além dela ocasionar o glioblastoma, quando ela está mutada, como ela interfere com os componentes da PI3 quinase AKT, ela está associada com a etiologia, né, ou a fisiopatologia de algumas doenças neurológicas, né, como, por exemplo, a esquizofrenia, o autismo com a macrocefalia. Né. Vale a pena mencionar que os animais, né, knockouts dessa proteína, elas não sobrevivem e, portanto, a criação teve o desenvolvimento desses knockouts condicionados da PTEN, onde você deleta a proteína apenas em regiões específicas do organismo, de acordo com o promotor da enzima que faz a deleção. Com isso, né, é demonstrado na literatura e também pelos nossos trabalhos que os animais que têm a deleção da PTEN, principalmente no sistema nervoso central, elas apresentam um dano cognitivo. Então tem uma participação já bastante importante da PTEN em termos da plasticidade sináptica. Bom, então, pegando os animais que não têm a sinalização da PTEN, nós fomos avaliar as quantidades de cloto, né? Como é que elas estariam, se ela estaria diminuída, aumentada, enfim. Então, o primeiro dado a gente já vê que nessa linhagem também, né, a gente encontrou uma diminuição, né, da proteína, da expressão da proteína em fêmeas comparada aos machos. E a gente observou também que na ausência da PTEN, os machos homozigotos apresentaram uma redução maior, uma redução na sua expressão comparada ao selvagem. E essa redução a gente não observou nas fêmeas, né? Foi um efeito que a gente observou apenas em machos.
Bom, e daí, a partir disso, a gente começou a investigar as vias de sinalização que vêm, né, subjacente a tanto da PTEN quanto da CLOTO. Né? Então, a PTEN a gente encontrou que está mais concentrado, né, tem uma maior expressão nas fêmeas do que nos machos. A CLOTO está mais presente nos machos do que nas fêmeas. Né? A KT, né, que seria a via subjacente tanto da PTEN quanto da CLOTO, está em concentrações iguais, ou seja, em expressão igual. Mas, na fosforilação da FOXO3A e da mTOR, né, elas estavam maiores em fêmeas comparada com os machos. Bom, como a FOXO e a mTOR estão envolvidas muito nos processos de autofagia e de apoptose, nós fomos avaliar, então, a expressão das proteínas que estão envolvidas na apoptose ou na autofagia. Então, Beclin, ATG para autofagia e a Bax-BCL-XL para processos de apoptose. E observamos que não há diferença, né, quando chega nesse ponto da sinalização, a gente não vê diferença entre machos e fêmeas. Então, existe um equilíbrio aí nesses processos, tanto em machos e em fêmeas, né, selvagens, e que essa diferença que existe, né, entre machos e fêmeas da CLOTO e da PTEN pode estar sendo contrabalanceado, né, pelas diferenças que a gente encontrou na FOXO e na mTOR, para manter essa balança aí, né, do processo autofágico e da apoptose em equilíbrio. Bom, e aí, né, esse é o meu penúltimo slide. Até o momento, né, nós não investigamos se existe uma participação do efeito hormonal ou não nesse processo todo. Então, estão sendo experimentos que estão sendo realizados agora no momento, né, avaliando se teria a participação do estrógeno ou não, principalmente naquele efeito inicial que a gente viu da sódio e potássio e da sinalização do glutamato nos animais hipomórficos. E também temos feito alguns experimentos tentando entender qual é a influência, né, do ciclo estral no comportamento dos animais, né? Mas isso são estudos, são resultados para um próximo seminário, tá? Então, eu gostaria de agradecer ao meu laboratório, o pessoal do meu laboratório de neurobiologia molecular e funcional, ao laboratório do Cris, que colabora sempre, e aos meus colaboradores no exterior, e as agências de fomento, né, FAPESP, CNPq e CAPES. Então, obrigada. Obrigado, Elisa. Agora eu acho que preciso compartilhar de novo aqui. Isso. E agora, deixa eu ver que eu preciso visualizar as perguntas, é isso? Cristina, talvez me ajude aqui, porque eu perdi a barrinha. Eu vou pedir a ajuda do pessoal, Emiliano e Paulo, e François, porque, e aí, assim, acredito, eu não estou conseguindo enxergar perguntas aqui no chat, mas a gente pode começar a discussão. Então, eu acho que a pergunta que a gente poderia começar a discutir, né, Elisa, assim, em termos práticos, isso poderia impactar o tratamento da diferencial em relação por exemplo, a terceira idade, em que homens e mulheres, às vezes, são colocados dentro de maior incidência de uma doença ou outra. Quer dizer, o nível de prevenção poderia ser diferente, então, de concentrar mais, por exemplo, as pessoas que têm incidência na família de certos tipos de doença terem maior preocupação, terem maior uma dieta mais apropriada, exercícios físicos, como que isso poderia ser implementado? Bom, conhecendo, por exemplo, na doença de Alzheimer, que sabe que as mulheres têm maior tendência a desenvolver a doença, principalmente após a menopausa, para aquelas que a reposição hormonal possa ser aconselhável, é uma forma, talvez, de prevenir ou postergar o início da neurodegeneração, né? Então, isso é um dado importante, que mostra que pode até ser
pode até ser um tratamento preventivo para o aparecimento desses processos em mulheres, né? E aí isso só foi possível porque foi feito um estudo separado aí entre homens e mulheres. Mas é claro, e aí a questão do exercício físico, a questão da alimentação, eu acho que vale para os dois, tanto para homens quanto para mulheres. Tem um comentário, tem um comentário aqui, Cris, da Silene, se você quiser ler. Por favor. A Silene está fazendo o seguinte comentário. Acho que separar fêmeas por fase do ciclo estral é um artifício necessário somente quando o objeto do estudo é a influência do ciclo. Caso contrário, não faz sentido. Qual é o seu comentário, Elisa, sobre isso? Então, olha só, a gente também achava que não fosse necessário, mas os estudos, os dados que... Eu não trouxe os dados, podia ter trazido até para colocar na discussão, mas os dados que a gente tem tido é que quando a gente separa por ciclo estral, a gente vê um efeito diferencial no comportamento. Quando a gente coloca tudo junto, fêmeas, o efeito da fêmea tudo junto, a gente não vê diferença, é como se não tivesse efeito. Mas quando a gente separa por ciclo, a gente vê efeito. Então, eu não sei se... Eu aí já fico meio na dúvida, né, baseado nesses dados que a gente tem, se não seria necessário ou não. Né? De início, a gente achava que não, que era só separar o macho da fêmea, mas separando por ciclo, a gente viu efeitos diferenciados na memória. Foi na memória. Tá? Elisa, eu acho que aqui eu estou vendo que tem gente que está digitando. Eu vou aproveitar, vou fazer aqui pelo áudio mesmo, se vocês não se importarem. Porque, primeiro, obrigada pela apresentação, acho que foi bem interessante, né? Que traz aí vários pontos para a gente pensar. Quando você fala da sinalização específica aí da PTEN, por exemplo, ela é uma proteína que está bastante, como você disse, o nocaute dela inviabiliza o nascimento do animal, né? E ela está muito relacionada com a questão de desenvolvimento embrionário. Uhum. Você tem alguma, nesses animais, só para aqui na audiência, quando você fala do nocaute em regiões específicas do sistema nervoso central que você está estudando, para você dar uma ideia de qual momento está sendo a deleção da proteína, e se você tem alguma questão que você vê que já está vindo desde o momento, né, de desenvolvimento embrionário e que aí o papel está sendo carregado para frente na vida com essas abordagens que você tem dessa proteína. Cristina, para explicar como que faz essa deleção somente em neurônios? Como que isso ocorre? Talvez o momento, né? Se é depois do nascimento, você está pegando ali, é já pós-natal, e aí você está preservando, porque ela tem esse importante papel no desenvolvimento, né, embrionário. E aí, de repente, colocar aí porque é uma área muito interessante, né, essa sinalização. Isso. Assim, esses nocautes condicionados, a deleção ocorre mediante a ação de um promotor que está ligado à enzima CRE. Então, assim, são dois camundongos, é um animal floxiado, que tem a sequência flox, que é uma sequência curta de 20 a 25 pares de nucleotídeos, aminoácidos, e aí você cruza esses dois animais, o que expressa a CRE recombinase, que reconhece esses sítios LOXP. E quando ele reconhece, ele promove uma recombinação. Normalmente, essa recombinação deleta o gene de interesse. Então, a gente tem um camundongo PTEN-FLOX, que é cruzado com um camundongo CRE recombinase. E aí, quando os dois juntam, ocorre uma recombinação dessa sequência LOXP, que foi inserida por engenharia genética ao redor do gene que codifica a proteína PTEN. Aí, essa CRE recombinase, no promotor dela, você pode escolher o promotor. Então, o promotor pode ser um cuja proteína só é expressa no sistema nervoso central, por exemplo, enolase, GFAP, nestina. E aí, dependendo desse promotor, a enzima CRE, ela vai aparecer
só vai aparecer lá no sistema nervoso central. Então, embora o animal seja floxeado, a CLE só vai aparecer no sistema nervoso central. Então, a deleção só vai ocorrer lá. E aí, quando que isso vai ocorrer, quando vai começar, também vai depender desse promotor. Por exemplo, a anestina, ela é uma proteína que aparece já bem na fase inicial do desenvolvimento embrionário. Então, células progenitoras, células tronco, apresentam essa proteína. Então, os animais que são os animais floxeados, cruzado com esses animais CRE, cujo promotor é a anestina, os animais já começam a ter deleção da PTEN já na fase embrionária. Então, lá pelo 10º dia da fase embrionária, no E10, já começa a deleção da PTEN. Então, nesses animais, quando a deleção da PTEN ocorre embrionariamente, não nasce o animal homozigoto. Então, o embrião, ele morre na fase embrionária mesmo. Quando esse promotor é uma outra proteína, por exemplo, calmodulina quinase, vou começar pela enolase. A expressão da enolase no sistema nervoso central, ela começa tardiamente na fase embrionária e ela atinge o seu exponencial no pós-natal. Então, a deleção da PTEN começa a ocorrer no pós-natal. Então, a gente ainda consegue obter o animal homozigoto, mas ele não dura nem um mês. Ele nasce, daria 20, 30 dias, ele morre. Se o promotor for a proteína calmodulina quinase, essa proteína ela só é expressa no sistema nervoso central lá pelo 30º dia de vida. Então, quando a gente cruza esse animal da calmodulina quinase, a gente consegue obter o animal homozigoto. Mas, a partir do início que começa a ocorrer a deleção, começa a ter a expressão da calmodulina quinase e, consequentemente, a deleção da PTEN, o animal só dura 2 meses. Então, esse animal dura em torno de 3, 4 meses. Então, é assim, você consegue escolher o momento da deleção dependendo do promotor que você coloca ali na enzima CRE. Respondi? Sim. Eu acho que aí liga com algumas perguntas. Você, Cris, se você tá enxergando o chat, você quer que eu te ajude aqui? Porque tem algumas perguntas. Não, eu não estou enxergando, não. Quero que te ajude. Quero que você me ajude, por favor. Então, aí, Elisa, tem várias pessoas aqui agradecendo, te parabenizando pela apresentação. E aí tem uma pergunta da Silene, que ela fala o seguinte: fiquei curiosa sobre as evidências apresentadas na introdução, parece que as diferenças cognitivas em humanos é bem pequena. E aí ela cita aqui algumas literaturas. Você tem algum comentário em relação a isso? É que os estudos ainda, principalmente na neurociência, né, que envolve homens e mulheres, isso está começando a surgir mais agora, né? Um estudo uma revisão de 2019 mostrou que ainda assim, né, os estudos que ainda estamos abaixo de 50%, está em torno de 46% os estudos que medem as diferenças entre homens e mulheres. Então, ainda a gente não está... Então, assim, os estudos, não sei se em relação à quantidade de estudos que ela está querendo dizer, mas ainda é muito, muito baixo a quantidade de estudos que envolvem homens e mulheres. E daí as diferenças que existem ainda realmente são poucas, mas, de fato, se realmente existem outras, aí são coisas que a gente vai ter que começar a descobrir aí, né, que os pesquisadores também, né, ao redor do mundo tem que colocar, e quem faz a pesquisa clínica em colocar homens e mulheres. Né? Legal. Bom, o Rafael fala ótima apresentação, muito interessante a temática. A Silvana Chavegato também está te parabenizando pelos estudos, a apresentação. Aí tem a Isabelle de Fátima, ela coloca: vocês fazem estudos clínicos para estudar essas vias de sinalização? Se não, existe alguma perspectiva para iniciar? Bom, para a sinalização da Cloto, a gente fez, e também está como perspectiva de continuar o estudo para completar o N, que foi avaliar a concentração, a quantidade de Cloto no plasma de pacientes que têm insuficiência renal crônica. Né? Como o Cloto está bastante presente no rim, os pacientes que têm essa insuficiência renal, há dados da literatura que demonstram uma redução da proteína Cloto. No sistema nervoso central,
a proteína cloto ela está reduzida em maior concentração em pacientes que têm um dano cognitivo, além do dano renal, de ter o dano cognitivo. Isso a gente vê também nos animais. Mas aí ainda estamos... Isso são os estudos que foram feitos, né? E que agora a gente vai aumentar o N para poder ter uma carga melhor e ver se esses dados realmente persistem, né? Certo. A Roseli Godinho, ela também te agradece pela apresentação e pergunta: as diferenças de expressão dessas proteínas, a PTEN e a cloto, entre machos e fêmeas, se manifestam somente a partir da puberdade? Da cloto eu não sei. Da PTEN a gente fez no laboratório, né? Bom, na fase embrionária, pegando os embriões, a gente já vê a diferença. Mas eu também já vi na literatura que os embriões também sofrem já alguma influência, ou podem sofrer alguma influência hormonal. É isso mesmo, Cristina? Eu posso só acrescentar que, pelo menos pela PTEN, tem umas relações com androgênios na parte mais pós-natal, porque está dentro do trato reprodutor, né? Mas é bem interessante, acho que liga com a sua parte que você coloca dos estudos hormonais, né? Que tem aí as perspectivas, né? Isso. A Luísa Mota da Silva, ela coloca: achei muito interessante a informação do efeito da quercetina na cloto. Existem dados para outros flavonoides estruturalmente semelhantes e presentes em vários vegetais, como, por exemplo, a luteolina, ou é específico para... Da quercetina já é um dado bastante mencionado na literatura. Não sei dessa luteolina e também de algum outro fitoquímico. Né? O que se menciona bastante é a questão da atividade física, né? Essa daí já tem vários trabalhos demonstrando isso. Talvez existam outros flavonoides, acho que não é só a quercetina, não. A Silvana, ela traz de novo a questão que você respondeu anteriormente. Concordo que seja importante verificar os ciclos nas fêmeas, né? Uma vez que as quantidades de estrógeno diferenciais interferem em várias sinalizações também no sistema nervoso central. Sim, concordo também, Silvana. Eu adicionaria só um ponto aqui, porque depois da menopausa, como você fala isso no envelhecimento, né? Depois da menopausa você muda, né, os tipos de esteroides, né, sexuais que você tem. Talvez isso também seja alguma coisa para correlacionar, né? É verdade. Bom, aí tem vários aqui que estão colocando, parabéns a você, e aí acho que não tem mais nenhuma pergunta, não sei se... Tem gente digitando, então vamos dar uma oportunidade aí para se alguém ainda tem alguma pergunta, para eles responderem. Não sei se você quer colocar alguma coisa, Cris, de comentário. Não, eu queria só colocar uma discussão, eu acho que como a gente tem essa parte da farmacologia, de dizer que o animal, ou quando a gente pega o cloto nocaute, é uma deleção da proteína que tem um papel de membrana. E quando a gente coloca os efeitos da cloto no sistema nervoso, também tem uma sinalização como um neurohormônio. Então, a pergunta que a gente vamos dizer assim, provocativa é: Elisa, a cloto cruza a barreira hematoencefálica? Não cruza, né, Cris? Não cruza. Tem dados que mostram que não cruza a barreira. Então, o efeito que a gente detecta é um efeito mediado, né, por alguma alteração periférica. Exatamente, alguma alteração periférica que chega lá no central, mas não é a cloto em si, não. E a influência que a cloto tem no plexo coroide, isso poderia ter um significado de alguma interação, né, importante, porque lá é uma região que tem muita cloto e que teria uma importância naquelas interações do sistema periférico com o central, né? Mas eu acho que não ela diretamente, né, Cris, como ela não passa a barreira. Algo que ela faz é que cruza a barreira e que vai para o periférico, né, que fica cruzando a barreira. Por enquanto ainda não tem nenhuma pergunta.
pessoal está... Cristina, você tem alguma evidência de cloto no sistema reprodutor? Não, então, eu até ia comentar isso, mas deixa só eu voltar aqui, que tem gente perguntando, aí eu já falo isso. A Alexandra, ela coloca, conheci os efeitos da cloto no fígado, mas não no sistema nervoso central. Muito interessante, parabéns pelos dados. Aí o Ebenezer de Melo Cruz, ele pergunta, haveria uma perspectiva de aplicação clínica nas dosagens de cloto para diagnóstico precoce de algumas síndromes genéticas de predisposição ao câncer ou doenças neurodegenerativas? Aí já pondo uma aplicação, né? Bom, talvez como marcador, pode haver essa possibilidade, né? Mas até chegar lá, muitos estudos ainda têm que ser feitos para validar isso. Mas pode ser uma aposta, sim, por que não? Isso tem um comentário, Cristina, porque isso eu também ia perguntar para a Elisa, até mesmo porque o colaborador, né, o Dan, que tem colaborado muito, pesquisador lá da Inglaterra, ele tem uma colocação interessante em relação à doença neurodegenerativa e câncer, né, em que mostra que em geral, quem tem uma doença não tem um certo antagonismo até a outra. Esses dados da PETEM e da Cloto podem trazer alguma correlação, alguma sugestão para isso ocorrer assim de forma... Isso é um dado clínico, né, vamos dizer, mas a gente sabe muito pouco da interconexão. O que a gente vê é que essas duas sinalizações, elas parecem atuar conjuntamente, né? Então, dá a impressão de que quando uma falha, a outra meio que tenta ajustar e entrar no lugar. Isso, pelo menos, é o que a gente observa aí nos resultados no modelo animal. Então, se, por exemplo, isso aí há evidências na clínica, né, de que com o envelhecimento você tem uma redução da cloto e que essa redução da cloto poderia estar associada a uma elevação das concentrações da PTEN para manter a sinalização. E só que esse maior PTEN também pode estar associada, tudo bem, você pode controlar a quantidade de tumores, o desenvolvimento de tumores, por ser um supressor tumoral, mas o fato de você estar com uma sinalização da PT aumentada, que é contra o crescimento e o desenvolvimento celular, pode prejudicar processos degenerativos em áreas em que ainda possa ocorrer neurogênese em adulto. Então, existem aquelas hipóteses, né, de que num processo degenerativo seria interessante você diminuir a sinalização da PTEN para dar mais espaço para aquela proteína, tipo a DACT, que está envolvida em crescimento e desenvolvimento celular. Obviamente, isso dentro dos seus limites, porque se você suprime um supressor tumoral, você pode ter o crescimento aí de alguma forma, de algum tumor. Então, é muito difícil trabalhar com essas sinalizações, tem que haver um equilíbrio entre elas. Até a gente viu que essas proteínas agem diferentemente entre homens e mulheres para tentar manter o equilíbrio aí dos processos de autofagia e da apoptose. Então, não sei nem te dizer, Cris, como é que a gente pode atuar nisso aí. Eu acho que ainda tem muito estudo aí, muita água para rolar, até chegar aí, até para sinalizar diminuição da cloto como um processo, porque isso é um processo natural, isso acontece no envelhecimento natural. Agora, obviamente que no processo degenerativo isso pode acontecer mais acentuado, a queda da cloto. E no processo natural, né, ele é ajustado fisiologicamente. Só quando aparece uma patologia e que ele se manifesta. Isso é importante destacar, né? Que, na verdade, ele tem um contrabalanceamento, que é o grande problema de interferir farmacologicamente por causa do efeito colateral. Você sempre vai numa direção e não tem um equilíbrio fisiológico todo definido. É legal. Cris,
pode... Sim, aqui não tem mais nenhuma pergunta ainda. Se tiver mais alguém interessado a fazer um comentário, ainda temos alguns minutinhos. Mas aí eu vou voltar, Cris, na sua questão, né? Que acho que você tentou ligar com os órgãos periféricos, né? E talvez aí uma questão, Elisa, voltando no teu aspecto hormonal, você está olhando na parte do sistema nervoso central, né? Uhum. Mas olhando perifericamente e pensando diferenças homens-mulheres, e aí você joga um pouco com um ciclo, né, estral na fêmea, mas, por exemplo, jogando um pouco mais no macho, que é um pouco mais simples, que aí a gente sai dessa variação, tem algum dado que você coloca, por exemplo, com questão testicular e adrenal, dentro desse perfil periférico, que você coloque um contexto de ação da cloto ou da PTEN, e que ligaria, por exemplo, alguma questão hormonal, algum hormônio que você acha que está mais vinculado com essas respostas? Não, Cristina. Porque essa é uma parte bem interessante do trabalho, né? Então, eu só vou colocar, só como o Cris provocou um pouco, no caso da PTEN, eu não sei da cloto, mas no caso da PTEN, tem um colaborador, que nós já temos vários trabalhos na parte de desenvolvimento embrionário, e ele tem um trabalho em que eles têm o nocaute da PTEN. E é exatamente o que você estava discutindo agora, dessa questão de proteção, né, de proliferação ou de ser antitumoral. E no caso desse animal que você tem o nocaute da PTEN, um tecido como o epidídimo, que é do trato reprodutor masculino, ele perde o controle de crescimento. Ele se torna um epidídimo extremamente diferente. Então, ou seja, o tecido ele consegue continuar com a sua formação, mas no ambiente, no momento, né, pós-natal, logo no neonatal para o pós-natal, quando você continua tendo desenvolvimento do trato reprodutor masculino, esse epidídimo tem várias alterações, porque você perdeu essa regulação, né, antiproliferativa e outras coisas que podem acontecer. Eu lembro que a deleção da PTEN foi mais relacionada com o trato reprodutor. Eu não vou lembrar agora de cabeça exatamente o approach usado para a deleção desse gene, né? Mas traz muito o que você está falando, das suas ideias, né? Do que está acontecendo aí com essa sinalização e o sistema nervoso central. Então, essas correlações entre periférico e central, às vezes as proteínas elas têm o mesmo direcionamento, né, de função, mas o que elas mobilizam é diferente, né? E eu lembro que tem algum envolvimento depois com a parte, por exemplo, androgênica, né? Então, relacionar com andrógenos, né? Você focou muito ali no estrógeno, né? Que você tem o maior foco, né? Então, talvez essa linha, né? Do teu próprio grupo, dos pesquisadores, para começar a explorar mais, porque aí você vê mais as diferenças entre machos e fêmeas, né? O que você acha? Então, Cristina, deixa eu te falar. Esses animais nocautes condicionados que a gente tem no laboratório, o macho, ele tem dificuldade... Quer dizer, a gente não sabe se é o macho ou a fêmea, mas tem dificuldade de gerar filhotes. Então, tem um certo problema de fertilização, porque a taxa de acasalamento e nascimento é muito baixa. Então, você falando agora da questão do epidídimo, eu não sei se esses animais, embora eles sejam nocautes condicionados, que teria só a deleção da PTEN lá, às vezes o geneticista que fez esses animais falou que às vezes pode acontecer um escape e ter um efeito periférico. Então, quando a gente tem esses animais no laboratório, quanto mais ele vai ficando no laboratório envelhecendo, começa a aparecer crescimento de tumores assim, na tireoide, em outras áreas no sistema periférico. Então, eu não sei, talvez possa ter algum escape no epidídimo, que ela está relacionada com a fertilização, não é? Produção de espermatozoide? Aí o epidídimo é maturação, né? Mas com certeza tem, talvez, testículo, essa parte. Então, essa questão aí do trato reprodutor, depois a gente pode conversar um pouco, seria interessante explorar. Mas acho que a questão que o Cris colocou, dessa visão
farmacológica, né, e até algumas perguntas que vieram aqui para você, né? Então, o quanto explorar esse tema, o quanto que ele pode ir para a parte clínica, que acho que aqui foi uma das vertentes, né? E também o que isso pode se determinar como importante para uma questão, trazendo as suas primeiras palavras da apresentação, né? Na visão da saúde, né? Mas também na visão farmacológica, quando você tem eventos tumorais ou não, que você possa querer estar interferindo, né? Eu acho que a resposta do organismo, né, sendo ela homem ou mulher, por determinado fármaco, também varia muito, né? Então, tem dados que mostram que a farmacocinética, ela é diferenciada entre homens e mulheres. Então, o tratamento, eu acho que deveria ser diferenciado entre homens e mulheres, haja vista não somente pela potencial influência de que os hormônios sexuais têm em todas essas vias que a gente viu, neuroquímica, por exemplo, mais fortemente na neuroquímica e, consequentemente, afetando toda a bioquímica e a biologia celular, a resposta desse organismo com o fármaco pode ser diferente, decorrente da possível influência desses hormônios sexuais em células que não sejam somente lá nas gônadas. Sim, com certeza. Obrigada, Elisa. Tem mais um último comentário, acho que a gente pode começar a finalizar aqui, da Silene, que ela coloca aqui um link para uma literatura aqui na Nature, que as melhores evidências indicam que os estudos com fêmeas não são mais variáveis que em machos. Acredito que seja em relação ao comentário anterior, né? E agora eu não estou achando aqui, que era da parte... na introdução daquela questão das diferenças cognitivas. Acredito que é disso que ela está colocando aqui. Bom, o estudo que fala dessa diferença de peso, ele deixa claro que isso realmente não afeta as diferenças cognitivas. É só uma maior performance em um ou outro, mas isso não significa que um é pior que o outro. Mas, digamos, uma maior facilidade em ter, sei lá, uma memória semântica mais para mulheres e para homens, e a outra e a memória episódica mais para mulheres. Mas isso baseado no fato de que os volumes que foram encontrados são diferentes, né? Sim. Bom, acho que podemos, então, encerrar. Se tem mais algum comentário, Cris, para finalizar? Não. Só agradecer mais uma vez o grupo, pela coordenação. Obrigado, Cristina, todo o François, a Roseli, o Emiliano, por aceitarem essa sugestão. Obrigado para a Elisa, palestra sensacional, e eu espero ter trazido alguma coisa aí, de alguns insights aí para a nossa academia. Sim. Então, em nome do SIG Farmaco, Elisa, obrigada pela sua participação. Acho que a pesquisa mostra aí, né, o esforço do seu grupo, né, nessas temáticas, e tem tantas... Acho que o objetivo aqui é justamente isso, né, gerar as discussões, as perguntas, e mostrar como que o campo pode crescer, né? Então, pelo visto aqui da nossa plateia, né, temos várias questões, e agradecer ao Cris pela indicação, e agradecer aos dois aqui a participação, né? Vamos só terminar, Elisa, se você puder compartilhar novamente os slides. Estou vendo que tem aqui algumas citações aqui, que tem também alguns links que depois ficam disponíveis na nossa apresentação. Você pode compartilhar o slide? Estou compartilhando. Legal. Deu? Deu. Isso. Então, é só para juntar essa audiência, gostaria de compartilhar com vocês um dado, né, deste dia. Nós tivemos mais de 90 participantes nessa sessão, o que é uma excelente participação dos que estavam aqui online com a gente, direto aqui na página,
E lembrando que essa sessão é ao vivo, então nós temos também depois as pessoas que participam, né, lá pelo canal direto na rede RNP. E aí o slide aqui, lembrando que essas nossas apresentações aqui de webconferência do SIG Farmaco, então, o vídeo gravado fica disponível, né, no canal do YouTube da SBEFT, aí vocês podem ver o link, o www.sbeft.org.br SIG Farmaco. Novamente, os vídeos lá, eles estão num portfólio, então nós temos os vídeos gravados desde 2020, que foi o período, né, que nós começamos lá na fase do início da pandemia, e que a rede ela ampliou o nosso espaço e nos permitiu, então, esse portfólio que é tão importante. Então, mais uns dias, nós recebemos o vídeo da rede RNP, e aí, em seguida, vocês já vão poder ter essa apresentação lá na página da SBEFT. No próximo slide, Elisa, por favor. Vamos lembrar novamente a todos, por favor, preencham o registro de presença, não só para aqueles que queiram ter o certificado, mas isso é extremamente importante para nós, para a questão da gente ter o registro, né, dessa audiência aqui. Próximo slide. E aí vamos lembrar, né, então, a nossa próxima sessão, lembrando que o SIG Farmaco é mensal, sempre a terceira quarta-feira do mês. Então, em junho, teremos a sessão no dia 18 de junho, iniciando às 9 horas. O tema é o uso do modelo Zebra-Fish, né, do peixe zebra, Daniel Herriot, né, no estudo das epilepsias. A palestrante será a professora Ana Maria Siebel, da Universidade Federal do Paraná, e será, então, com sessão moderada pela professora Alexandra Aco, também da Universidade Federal do Paraná, Departamento de Farmacologia lá. Então, no próximo slide, gostaria de concluir, então, novamente agradecendo aos professores, Elisa pela palestra, o professor Cristóforo Scavone pela moderação, pela indicação, pela participação constante, né? Então, a presença aqui do Departamento de Farmacologia da USP nesta sessão. Agradecer, então, mais a audiência, a todos vocês que estiveram aqui presentes, e colocar, né? Então, nós estamos no mês de maio e do 7º ano de celebração aqui desse nosso SIG Farmaco. Então, contando com a plataforma, né, e o suporte da rede técnica da rede RUT, da RNP, e lembrando da nosso apoio, né, e participação constante da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBEFT. Então, já agradeço aqui aos colegas François, Emiliano, Paulo e Rose, que estão aqui no background do SIG Farmaco, e dou como encerrada a sessão. Pedir para o professor Paulo encerrar a gravação